anterior à participação no grupo focal nas entrevistas ajudou para vincular algumas questões e alguns parâmetros dos discursos. Aí tem um exemplo, né? Nós tivemos na questão da participação nas entrevistas, né? Aí tem a tabela que está sublinhada em vermelho. Nós tivemos 2 oficiais intermediários que participou, 5 subalternos, 12 subtenentes e sargentos e 11 cabos e soldados. Então, nós tivemos 23% de oficial que participaram das entrevistas, tiveram 40% de subtenentes e sargentos e 36,67% de cabos e soldados. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não selecionei os participantes foram indicados pelo Instituto de Pesquisa da Brigada. Com referência aos grupos focais, nós tivemos 7 oficiais participantes, e aí 2 oficiais superiores e 5 oficiais intermediários. E dos praças nós tivemos 12 participantes, sendo 2 subtenentes sargentos e 10 cabos e soldados. É óbvio que eu não coloquei as outras tabelas pelo tempo, né, mas com certeza vai constar na tese, e é bem interessante o que foi retirado, né, do N vivo após a análise discursiva. Se puder passar para o slide 5, eu agradeço só para eu comentar algumas situações bem interessantes. O slide 5, após as vinculações sobre o que os policiais entendiam como atos de reconhecimento e atos de respeito, ele acabou por apresentar algumas situações bem peculiares e muitas vezes contraditórias. Por exemplo, a gente pensa que a instituição ela é vista como um local de produção de atos de desrespeito, mas se vocês observarem na última coluna, que está em azul, é justamente onde o gráfico mostra a tensão entre reconhecimento e desrespeito na perspectiva do policial dentro da instituição. E na perspectiva dos entrevistados, há mais atos de reconhecimento do que de desrespeito. Então isso aí quebra inclusive um tabu de que a instituição ela é vista como opressora. É óbvio que tem os atos de desrespeito, mas a atenção ela pende mais do lado de reconhecimento. E também a outra coluna que está na outra extremidade, que é a primeira coluna da esquerda, ela está ligada ao aspecto familiar. E isso é bem interessante, porque mesmo os policiais, e alguns foram bem emotivos, né? Então eu tive que acompanhar inclusive choros, então teve alguns depoimentos que foram bem emotivos mesmo, e o rapport foi importante, porque eu consegui estabelecer o rapport com alguns entrevistados, e não que eu tenha funcionado como psicólogo, mas abriram o coração mesmo e falaram muitas coisas. Então o vínculo com a família é muito forte. Então, quando a tensão está muito assim alta na instituição, o suporte do policial é a família. Então, isso é interessante, porque se não houvesse esse reconhecimento familiar, esse apoio a esse policial, ao seu exercício da função, talvez ele não suportaria. E teve alguns relatos que até vincularam a questão dos suicídios, né, dentro da brigada. Eu não levantei, né, foi uma questão discursiva, mas foi utilizado, né, que foi falado que o aporte e o apoio familiar é importante, inclusive, para evitar situações extremas, né, como o que acontece no caso do suicídio, né. Então, nós tivemos outras situações e, no geral, né, aconteceu um desequilíbrio pendendo mais do lado do reconhecimento. Agora, a gente tem que destacar aqui o reconhecimento visto na perspectiva do policial militar, ele é diferente do reconhecimento visto na perspectiva do civil. Então, nós temos 2 princípios, né, que vão se separar dentro da caserna, desse universo militar. Dentro da caserna, impera o princípio da honra. Então, muitos atos que são vistos pelo civil, né, como questão de... Oi. Estamos te ouvindo. Oi.
Está ouvindo? Tá, então muitos atos que são vistos como desrespeitos de ofensa contra os militares, dentro da caverna, pelo princípio da honra, esses atos são encarados como ritual de passagem e até reforça a questão do vencimento de determinada etapa. Então, o princípio da honra, que vincula o militar à hierarquia e à disciplina, é muito mais forte. E aqui fora vigora, né, a questão do princípio da dignidade, uma questão mais universalizante. Então, há essa divisão entre o mundo da caverna e o mundo da polis, e isso ressignifica, inclusive, a perspectiva do que seja reconhecimento para o policial militar. O slide 5, o slide 6, fazendo um favor, o slide 6, eu apresento os tags, né, das entrevistas, né? Então, ele destaca que, dentro da perspectiva discursiva, né, a brigada tem uma centralidade. Isso é interessante, porque o policial do Rio Grande do Sul, eu não vou apresentar o Rio e nem o Mato Grosso, mas o brigadiano, ele tem verdadeiro amor e paixão pela instituição. Então, já fiz a análise, né, mas eu posso antecipar que a brigada talvez seja onde o discurso seja mais tradicionalista, né, mais vinculado à questão do Estado em si, do Rio Grande do Sul, e talvez porque a brigada tem uma relação muito forte e represente, inclusive, um símbolo, né, da questão que eu poderia dizer até histórica e da condição separatista, né, que ainda existe, né, um discurso que permeia essa questão, e a brigada, ela carrega consigo essa questão. Então, o discurso da brigada, ele é muito forte, entendeu? Então, até o nome brigada, ele reforça e representa essa questão histórica do próprio estado do Rio Grande do Sul. E isso é bem interessante, porque realmente, quando eu perguntei para a maioria dos brigadianos, né, você gosta de ser policial? E eu digo, 99% falam assim, não, eu não gosto. Eu amo, eu tenho paixão pela função. Né? Eu amo a brigada e eu vou ser brigadiano até morrer, e se eu tiver a oportunidade de nascer de novo brigadiano, eu quero ser brigadiano, entendeu? Então, assim, existe um discurso muito forte, então, inclusive, das praças. E aí, se puder passar para o slide 7, já para quase finalizar a apresentação, no slide 7, nós temos um quadro, né, de raiz que vincula as palavras que foram destacadas nos discursos. E é bem interessante que na primeira raiz, logo em cima, nós temos a polícia, que é ligada ao policial e regulamento. Então, essa vinculação quem fez foi o programa, entendeu? Abaixo nós temos que o serviço, ele é visto como um problema, ele é associado ao problema. Especificamente, o serviço que é tirado na rua. Então, na perspectiva dos entrevistados, o serviço policial que é prestado na rua, que seria a atividade fim da Brigada Militar, ele é visto muitas vezes como um problema. E esse problema, ele é decorrente da formação, daquilo que foi passado no curso de formação, no de aperfeiçoamento e até de qualificação. Mais abaixo nós temos o trabalho, que é vinculado à questão do ambiente militar e ao combate. Então nós ainda temos o discurso do combate ao crime, né? Isso é uma questão que está inerente a todas as polícias militares que eu visitei, né? Tanto a do Rio como a do Mato Grosso. A do Rio é mais ainda militarista do que a brigada. O discurso, ele é mais duro, entendeu? Mas tem essa questão do trabalho, está ligado ao combate. E a questão do ser policial, né? O ser policial está ligado ao ser brigadiano, ao ser brigada, né? E também forjada na formação que é ofertada pela academia, né? Ressaltando que houve uma transformação em um estágio, né, nesse processo de formação da brigada, e hoje assim, grande parte fala que existe muita coisa a se melhorar, né, muita coisa a se fazer, mas que já se evoluiu muito quando a gente pega de 30 anos para cá. E
a parte da família, né, que está bem embaixo, que vai acabar se vinculando à questão pessoal e à instituição, né, e um nível municipal. Então, normalmente, o que os entrevistados falaram, que quando a família está junto com o policial, ele sente mais segurança, ele consegue desempenhar melhor o seu trabalho. Então, aí a questão das transferências. Então, se o brigadiano é removido e não leva a família, então perde-se no ambiente familiar e perde-se no ambiente organizacional. Se puder passar para o slide 8. No slide 8, eu traço as minhas considerações, até para não utilizar muito, eu acho que o tempo já está se exaurindo, mas é o seguinte, duas considerações, em decorrência daquelas duas questões que eu apresentei no início. O processo de socialização, que é materializado no período de formação e também no exercício ocupacional, né, dos brigadianos, ele é marcado por ritos e legalismos e excessivo controle disciplinar, que visam a formatação dos sujeitos, as regras da caserna e a razão de Estado, pela ressignificação do seu eu, através de desrespeitos cujos objetivos é evitar as tentativas de alteração desse status quo. Os agentes permanecem nas organizações devido à compensação desse desrespeito por atos entendidos como de reconhecimento e que são decorrentes de vínculos pessoais familiares. Então a família tem um papel fundamental para que ele permaneça na organização, e é interessante, eu faço um adendo aqui, que grande parte dos brigadianos que não são de famílias militares, né, que os pais ou o parente não eram militares, eles foram unânimes em afirmar, antes dele entrar na brigada, a família não gostava da polícia, e assim, aquele discurso de que tem corrupção, que a polícia não presta, mas depois que ele ingressou na polícia, o discurso muda. Porque assim, o ruim são os outros, mas quando é o meu parente, né, então a situação muda. Então tem essa questão familiar, inclusive de apoio na ação policial. E ainda as relações estabelecidas internamente. Então o vínculo com a chefia é importantíssimo. Então os entrevistados que tinham um bom relacionamento e um vínculo muito forte com a chefia, eles se sentiram reconhecidos. E eles separam o reconhecimento em dois níveis dentro do Estado. Um é referente ao Estado como governo, e aí tem muita reclamação com referência a salário, a direitos que são tolhidos, e o reconhecimento do chefe imediato. Então eles não fazem uma junção, então existe uma separação entre o que é governo e o que é chefia. E também alguns mencionaram a questão do reconhecimento social. Então, mesmo que ele não esteja bem perante a organização, mas ele se sente bem quando alguém na rua vem e o elogia, né? Isso para ele é uma forma de reconhecimento, e ele sabe que o serviço está sendo reconhecido socialmente. E alguns disseram que permanecem na instituição por questão de dependência financeira, que se vincula à questão familiar. Então ele tem uma família que precisa, e por conta disso ele fica. E a outra consideração, para finalizar, é que os saberes práticos do cotidiano policial suplantam os saberes produzidos nos órgãos de formação e qualificação, o que deslegitima os próprios professores e instrutores militares, vistos como não sabedores da cultura de rua, que é a pragmática policial. Então, isso aí foi quase que unanimidade, principalmente entre as praças, de que a atividade policial, ela é apreendida no cotidiano, no dia a dia, na rua, com as street vibes, ou vibrações de rua. O que ele aprende na academia é esquecido porque não tem tanta finalidade. Então, dá para se questionar, né, a forma como é transmitido esse conhecimento e esses valores durante a formação, mas o objetivo em si era ver a perspectiva do sujeito policial. Então, aqui eu encerro, né, essa breve exposição. Se puder passar para o slide final. Então, encerro minha apresentação e fico à disposição se tiver algum questionamento ou para a hora do debate, se for necessário me chamar. Então, estou à disposição. Bom, muito obrigado, então.
agradecemos a exposição do Edson. Edson, então, fica à vontade. Nós temos mais expositores agora. Eu vou convidar a Melissa e o Gabriel, então, para comporem a mesa. Nós vamos dar com o Edson no debate, então. Exatamente. Daí nós chamamos no momento do debate, Edson. Tá ok. Fico no aguardo, então. Obrigado. E aproveito para imediatamente chamar também à mesa o Coronel Fábio Duarte Fernandes, comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que nos dá o prazer, a honra da sua presença aqui, eis que também participa do grupo. Bem, então, só como eu falava, antes de passar a palavra à Melissa, o professor José Vicente já tinha falado no momento da manhã que nós temos o prazer de contar com a presença do comandante da brigada, que faz parte do grupo, assim como o anterior comandante, o comandante Sérgio Abreu também participou do grupo, né? São professores em diversos momentos aqui dos nossos trabalhos. E na sequência, então, ele vai apresentar o trabalho dele e imediatamente eu passo a palavra à Melissa Matos Pimenta, que falará sobre policiamento comunitário no Brasil, formação, disseminação e experiências. Obrigada, Zé. Bom, boa tarde a todos. Eu vou me ater aqui ao tempo, né? Para falar de um estudo que foi realizado de forma coletiva pelo GPVC, né, com a coordenação do professor José Vicente Tavares dos Santos, né, teve a sua conclusão no ano passado, né, e, como vocês podem perceber, foi sobre a questão do policiamento comunitário. Né. A pesquisa tem resultados bastante amplos, né, a gente discutiu várias temáticas, né. O que eu achei interessante apresentar no seminário hoje seria a questão da formação, porque esse foi o principal objeto de estudo, né? A disseminação do conceito da filosofia de policiamento comunitário e destacar o que essas experiências, né, em andamento têm propiciado em termos de ações práticas. Bom, o objetivo da pesquisa era analisar os programas de policiamento comunitário vigentes em alguns estados brasileiros, né? Que realizaram a capacitação de profissionais da área de segurança pública orientada pela filosofia e estratégia organizacional de polícia comunitária, que eu vou esclarecer daqui a pouquinho. Né? Esse estudo foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa, né, no âmbito de um edital promulgado pela Senasp, né, com financiamento também da Secretaria, né, e contemplou as polícias civil e militar, bem como profissionais do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil e 9 estados da Federação, que passaram por esses cursos de formação e capacitação em polícia comunitária, né, e que estavam desenvolvendo alguns programas. Né. As estratégias, né, de abordagem da pesquisa foi a avaliação dos cursos de formação, né, oferecidos pela Senasp e também pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito do sistema COBAN, que eu também vou procurar esclarecer. Né. A gente realizou também uma série de grupos focais, né, com os profissionais capacitados, né, sempre dividindo-os, né, segundo o tipo de capacitação que eles receberam, né, que estavam atuantes ou não, e bem como levantamento de experiências em andamento a partir do nosso trabalho de campo. Né. O conceito de policiamento comunitário, para quem não tem familiaridade, né, é uma filosofia de policiamento, né, personalizado, de serviço, onde um policial ele faz o quê? Ele faz o trabalho operacional de patrulhamento, né, mas também atua de uma forma permanente a partir de uma base, né, de um local, né, fora do batalhão, né, muito mais próximo, né, das pessoas que são atendidas no âmbito da sua atuação. Por isso que se fala em parceria preventiva, né. E essa parceria envolve, portanto, uma participação ativa do cidadão no sentido de identificar e resolver os problemas. Sobre o policiamento comunitário enquanto conceito, né, enquanto essa
filosofia, né, ele exige para que seja efetivado, né, 5 condições essenciais, sem as quais a gente não pode dizer que isso é uma ação de policiamento comunitário, né. No primeiro lugar, a orientação para a resolução de problemas, né, que significa que o trabalho de polícia ele tem um objetivo, né, claramente definido, e essa definição não é a atribuição exclusiva dos órgãos de segurança pública, né, mas passa por esse feedback, né, esse contato com a comunidade, com seus representantes, tanto institucionais como representantes da sociedade civil, né, envolve, portanto, a parceria, né, ou seja, a responsabilidade compartilhada, né, o policiamento comunitário não é uma ação exclusiva da polícia, né, ele depende de ações institucionais, né, de parcerias e do envolvimento da sociedade, a responsabilização, né, ou seja, a distribuição de responsabilidades e também a prestação de contas, né, dos resultados, para que essa informação seja refletida e seja aperfeiçoada, seja continuada, né? Além do empoderamento, né, das pessoas que passam a se envolver mais proximamente com segurança pública, né, a delegação de tarefas e a gestão de todo o processo de forma participativa, né? Então, ao longo da apresentação, vocês vão saber algumas fotos que a gente tirou durante o trabalho de campo, né, que tentam ilustrar um pouco, né, essa atuação em parceria, né? No caso, aqui, essa imagem foi feita em Salvador, né? E esse trabalho foi feito com policiais da Polícia Militar, né? Da Bahia, que estava fazendo uma atuação num bairro específico, né? E conversando aí, no caso, com o proprietário de um mercado, né? Então, essa troca de informações, ela tem que acontecer. Bom, o nosso foco do estudo foi tentar também mapear como está se dando essa formação, né, em policiamento comunitário, para tentar ter uma ideia, né, de quais são os caminhos de entrada da filosofia dentro, né, das instituições policiais, né. Então, o conceito, né, já tem vindo assim incorporado, né, enquanto uma disciplina que faz parte dos processos de formação dos policiais, né, tanto dentro das academias, né, no processo de formação obrigatória, quando o policial entra, né, para o efetivo, né, por meio de cursos de curta duração, também ligados às academias de polícia, né, e também cursos oferecidos fora das instituições militares e civis, né, como a especialização por meio dos cursos da RENAESP, né, parcerias com universidades, como é o caso aqui da URGS, né, em que são oferecidos cursos de especialização em segurança pública, né, no qual pode ser abordado em disciplinas específicas, o conceito de polícia comunitária, e capacitações oferecidas pela Senasp, que foi o objeto específico do nosso estudo, né? Então, os cursos analisados, tanto nos termos, na questão do material didático, como do contato com os profissionais que passaram pelos processos de formação, foi o curso de promotor de polícia comunitária, que é um curso que também é oferecido para a população em geral, né, e tem o objetivo de disseminar a proposta, né, para fora da instituição policial. O curso de gestor e operador de polícia comunitária, que tem o objetivo de formar agentes que vão operar mesmo, né, vão atuar nas bases, vão desenvolver os projetos, desenvolver as ações. O curso de multiplicador de polícia comunitária, que tem o objetivo de formar, né, profissionais da área de segurança pública para disseminar o conceito e preparar, portanto, os gestores e operadores, né, e especificamente os cursos de multiplicador de polícia comunitária realizados em São Paulo, né, na perspectiva do sistema COBAN, que eu vou falar a seguir, né, que envolve também, em alguns casos, o treinamento em polícia comunitária no sistema COBAN, realizando-se um curso de capacitação com contato direto no Japão. Bom, alguns impactos, né, que a gente observou nessa experiência, né, de alguns anos já, da Senasp também, né, está promovendo esses cursos de capacitação, é a mudança observada na orientação dos cursos de formação e preparação de novos policiais, né. Então, essa mudança de perspectiva é observada principalmente pelos policiais mais jovens, né, que têm entrado em contato com essas disciplinas nos seus cursos de formação, né, ou em algum momento, né, que são introduzidos essas oportunidades fora, no decorrer, né, da sua carreira, e percebem que, quando, né, em relação à formação anterior, né, como ela tem
né, trazido aí um novo paradigma, um discurso de mudança na forma de se fazer polícia, né. O sistema Coban, ele mais recente, né, ele é resultado de uma série de levantamentos, né, realizados por oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, que de dentro da academia procurando estudar, então processo de formação, né, interesse em experiências bem-sucedidas no exterior, né, tendo feito visitas ao Canadá, Inglaterra e outros países, chegaram à conclusão de que esse sistema japonês, né, que é praticado no Japão desde 1874, né, de uma proposta interessante, né, que embora exista uma diferença, né, muito grande, né, na forma como a polícia é estruturada no Japão e na forma como ela é estruturada no Brasil, né, tinha diretrizes que poderiam ser incorporadas, né, dentro do Plano Nacional de Segurança Pública, dentro do PRONASSE, né, dentro de esse novo paradigma que está se formando, né. Bom, então esse curso em especial, né, que tem sido realizado em São Paulo, ele tem contribuído para agregar, né, a essa formação da Senado, no sentido de que, além de recuperar esse histórico, né, de práticas já existentes, né, em momentos anteriores, realizadas por diferentes polícias estaduais no Brasil todo, né, mas que foram se perdendo, né, possibilitou sistematizar, né, como se estabelece a prática do policiamento comunitário, né, de uma forma bastante pragmática, né, como é que se estabelecem as bases de policiamento, né, como é que se aloca o efetivo, como é que se constrói o relacionamento com as comunidades locais, né. E também forneceram uma perspectiva conceitual, né, esse trabalho de polícia, né, junto com essas implicações práticas, né, cujo maior ganho na percepção dos participantes dos cursos de formação foi o contato com experiências vigentes em outros estados, né. Então, uma coisa que a gente percebeu nessa pesquisa é que existe uma demanda por essa integração maior, né, entre polícias estaduais, né, no sentido da troca de experiências, né, e do reconhecimento do trabalho de forma positiva, né, daquele trabalho que constrói, que produz novas práticas, novas formas de se fazer policiamento dentro desse paradigma novo. Em relação às experiências, né, que nós observamos, né, eu vou me perder aqui situando elas em cada localidade, né. Eu acho que, assim, num apanhado geral, o que se observa, né? Como é que tem sido aplicado, né, esses conceitos, esses conteúdos dos cursos de formação e dessas trocas de experiência, né? Sido aplicado da seguinte forma. Onde está havendo, né, prática de policiamento comunitário, existe a realização de visitas sistemáticas às residências dos moradores, né, estabelecimentos comerciais, que é essa atividade de aproximação, né, de troca de informações, né. Existem parcerias com diversas instâncias de governo em nível municipal e estadual, principalmente na questão da condução de programas, às vezes na resolução de problemas pontuais, como a questão de iluminação, uma questão de pavimentação. Em alguns casos, onde foi muito bem sucedido, a organização de conselhos comunitários de segurança, né, que está previsto na legislação, mas nem sempre é efetivado, né. A mobilização de moradores e comerciantes no sentido de transmitir e articular informações, né, o que implica também uma mudança na forma como a comunidade vê a polícia, né, como a sociedade também encara o trabalho de segurança pública e a responsabilidade, né, que ela tem também, né. Além disso, o desenvolvimento de projetos de cunho social, com o objetivo de aproximar os moradores da localidade, aí, especialmente as crianças da polícia, né. Então, a gente observou, teve oportunidade de ver de perto, né, em várias bases, como é que os policiais, juntamente com o Corpo de Bombeiros, né, têm construído ações que parecem muito distantes, né, da perspectiva do combate ao crime, mas, na verdade, tem um esforço muito grande de mudar a imagem da polícia, de mudar essa relação, né, que as pessoas têm com os órgãos policiais, né? Além de se fazer reuniões para mobilização da sociedade civil, prestação de contas, né, palestras educativas no âmbito do PROERD, incentivando prática esportiva, atividades culturais, só para enumerar algumas, né? Então, assim, em termos de conclusão geral desse apanhado, né, o que se percebe é que tem uma cultura política policial, né, que já vem de algumas décadas, né,
refletindo sobre modos de relacionamento entre polícia e comunidade. Então, não se está construindo policiamento comunitário em cima do nada no Brasil, né? Esse capital cultural acerca da polícia comunitária, ele constitui de fato um acervo simbólico de experiências, né, socialmente relevantes, mas que corre o risco de se perder. Então, existe uma produção intelectual que é preciso resgatar, né, sobre isso para que haja o reconhecimento das ações de polícia comunitária no Brasil, né? Esses saberes práticos, né, eles adquirem de fato um novo patamar com a introdução do sistema cubano por causa dessa qualidade, né, dessa capacidade de sistematizar as ações de forma, inclusive, a possibilitar que elas sejam mensuradas, né. Porém, existem alguns pequenos obstáculos, né, como, por exemplo, o fato de que a filosofia de polícia comunitária, embora ela esteja bastante disseminada, né, tem algumas lacunas, né, nas escolas e academias de polícia em relação ao ensinamento dessa filosofia, né, e também das estratégias práticas, né, o que demandam a reorganização desses cursos e talvez uma sistemática de multiplicação que não seja telefone sem fio, né, do tipo, o sujeito faz um processo de formação com multiplicador, mas ele não é um operador, não tem experiência prática, né, então ele só fala daquilo que foi falado, e isso foi feito, e isso, essas experiências se perdem, né. Além de que não há priorização dessa prática de policiamento por parte dos comandos operacionais, né? Então, essas experiências que eu falei para vocês, elas parecem bastante positivas, mas sempre sob risco de serem reorganizadas e até desestruturadas por outros imperativos, outras necessidades, deslocamento de efetivo, ações operacionais, né, que não levam em consideração a importância de se fixar, né, esses profissionais na localidade, se fixar esse contato, né, consolidar com a população, né. E, de todo modo, essa mudança de paradigma indica, né, uma configuração de um outro modo de policiar, né, que, ao se reconhecer essas práticas históricas, né, pode ter um grande potencial de produzir aí um novo caminho para uma polícia cidadã, né, uma contribuição efetiva à nossa sociedade, né, para um sentido de um bem viver em paz. É isso que eu queria falar. Agradeço, então, a apresentação da Melissa e peço para ela e para o Gabriel fazerem a apresentação. Bom, na sequência, Gabriel Guerra Câmara irá apresentar o trabalho Reinserção da Perspectiva Comunitária na Ação Policial Gaúcha, os Territórios da Paz. Bom, primeiramente, boa tarde aos presentes, a Melissa, o Fábio. E a minha apresentação, um pouco diferente da que os colegas vêm trazendo, ela é resultado do meu trabalho de conclusão de curso, porque eu ingressei no programa de pós-graduação nessa última seleção agora em janeiro. E o título do meu trabalho de conclusão de curso foi esse, Reinserção da Perspectiva Comunitária na Ação Policial Gaúcha, no caso, Territórios de Paz em Porto Alegre. A orientação do professor do Alex. Para situar um pouco a política dos territórios de paz, eu trago aqui o que a Mariana Cruxinho, uma autora bem recente, coloca como uma identificação de um novo paradigma de segurança pública em desenvolvimento no Brasil. E ela vai colocar que esse termo paradigma denota principalmente um movimento que ainda não é concluído, ou seja, ele está em processo e que essas políticas públicas que privilegiam a prevenção à violência fazem parte desse movimento de um novo paradigma que a ministra já tinha colocado. E essas políticas públicas e esse novo paradigma, eles vão trabalhar agora com uma questão da violência como um fenômeno social multidimensional em suas causas e consequências. Isso é muito resultado da complexificação do conceito de violência depois da redemocratização brasileira. Para falar então um pouco sobre a questão do policiamento comunitário, esse novo paradigma vai colocar essa necessidade de uma reorientação do papel da polícia brasileira, em especial das polícias militares. Eu trago aqui a questão da crítica ao caráter excessivamente repressivo na ação policial cotidiana no Brasil,
com esse conceito da terceira dimensão do trabalho de polícia que o professor José Vicente produziu aqui na URGS, que seria, na verdade, enquanto tem, digamos, primeiro mundo, duas dimensões da polícia enquanto um corpo que monopoliza os meios de violência, naquele sentido bem weberiano, e uma segunda dimensão de uma produção de um consenso social. Essa terceira dimensão brasileira, ou dos países periféricos, que ele coloca o Brasil dentro desses países periféricos, se refere à questão dessa dimensão de uma polícia muito num contexto de conflitualidade e de violência excessiva, que justamente como a pesquisa do doutorado do colega anterior, acaba fazendo com que o agente privilegie a questão da regra da rua, a regra oficial que ele aprende no curso de formação. E nesse sentido, essa recuperação da perspectiva comunitária e cidadã, que não é a mesma coisa, depois no final faço um pouco de diferença, recuperar essa dimensão na ação policial. O meu referencial teórico naquele momento, hoje já estou mudando um pouco, mas naquele momento foi a questão do Michel Foucault e da governamentalidade. Esse conceito ele é produzido pelo Foucault naquele interim que ele ministra os cursos do Colégio de França, e aí ele produziu uma série de conceitos, biopoder e biopolítica, que são processos para ele, que ele está vendo como processos europeus dentro da perspectiva dele de poder, né? E essa governamentalidade que designa aqui um processo, na verdade é esse processo de inserção de uma nova racionalidade política na ação do Estado, que é a consciência de governo da população, diferente da consciência da soberania, que é a crítica que ele faz ao Maquiavel. Aqui não é isso, é a questão do soberano, como ele diz, deixando viver e não fazendo morrer. Isso ele vai dizer que vai trazer uma necessidade, uma consciência da necessidade do gerenciamento da vida em sociedade naquele momento na Europa, que é do século XVI e século XVIII. E por fim ele vai colocar que essa forma de poder, essa governamentalidade, vai se generalizar para o Ocidente e vai ser um processo que complementa aquela racionalização weberiana, né? Primeiro o Estado se racionaliza, depois ele vai começar, a partir da governamentalidade, a produzir uma regulamentação crescente da vida, e especialmente da vida em sociedade. Então, a partir desse referencial teórico, dessa situação da segurança pública e da polícia, a minha pergunta foi, obviamente, guardadas as limitações que esse conceito tem, em que medida esse próprio conceito pode ser retrabalhado na realidade de Porto Alegre através dos territórios de paz. Esse conceito eu não escolho ele de graça, escolho porque ele é um conceito que vai trabalhar essa relação Estado-sociedade, primeiramente nesse contexto original com o Estado em direção à sociedade. Isso vai mudar um pouco atualmente, vocês vão ver depois. E aí eu indico aqui essa relação Estado-sociedade a partir, obviamente, de uma relação entre polícia e sociedade. E bom, ele o conceito é o link para essa análise do território de paz e do policiamento comunitário. Falar um pouquinho rapidamente aqui, como era um trabalho de conclusão, eu queria trazer a discussão mais macro, em vez de ficar me pontuando em questões muito operacionais. Falar um pouquinho da situação da segurança pública no Brasil, rapidinho, chamar atenção para o período da ditadura civil-militar e para a doutrina de segurança nacional, especialmente, que é aqui que se produz, o que muitos autores vão colocar como a institucionalização dessas práticas autoritárias e arbitrárias, em especial na ação das polícias militares como um corpo auxiliar do Exército e das Forças Armadas na época da repressão. Pós esse momento, Constituição de 88, Constituição Cidadã, adoção da democracia do sistema político, vai fazer surgir essas novas reivindicações sociais, ou sociologicamente falando, os novos movimentos sociais, que não são movimentos que necessariamente vão se guiar por aquela base de classe, né, de sindicato e patronato, mas vai ser os novos movimentos que vão se abrir e vão trazer muitos questionamentos que até então, em virtude da ditadura, ainda não eram colocados. E um deles é o do funcionamento dessas instituições estatais que funcionariam ainda com alguns resquícios da ideologia repressora da ditadura militar, em especial a polícia. Essa crítica aqui é uma crítica famosa do professor Paulo Sérgio Pinheiro. Hoje ele até faz parte da Comissão da Verdade, investigando alguns dos crimes de violação aos direitos humanos, de que a democracia, ao contrário do que se acreditava, não traz o fim das relações arbitrárias do Estado com a sociedade brasileira. E ele sempre aqui a questão da polícia militar.
complexificando e dificultando um pouco esse quadro da continuidade de relações arbitrárias, os anos 80 vai ser o surgimento concomitante de novas modalidades criminosas, em especial o crime organizado ligado ao narcotráfico internacional. Ou seja, aqui vão ser dois processos que vão se integrar. E, obviamente, vai ter um acompanhamento conceitual nas ciências sociais brasileiras para tentar pegar esse novo quadro. Em especial, dois conceitos que eu trago aqui, que eu gosto bastante, que é o conceito de crime violento, ou seja, é o crime, eu infrinjo a lei, mas não me basta só isso, mas eu provoco uma ação violenta, no caso, o homicídio, que é onde se trabalha, em especial, hoje, essas políticas públicas. E a questão da violência difusa, do professor José Vicente aqui também, que vai ser uma violência que, influenciada até também por uma perspectiva Foucaultiana, uma violência que vai se disseminar difusamente pela sociedade. É isso. Os anos 90, não é à toa que a segurança pública vai se tornar plataforma política em virtude desse quadro do fim dos anos 80 e até meados dos anos 90 do surgimento do narcotráfico e todas aquelas outras questões que eu coloquei antes. Os anos 2000 vão trazer, na verdade, um esgotamento, uma percepção do esgotamento dessas políticas repressivas muito influenciadas pela tolerância zero americana, toda aquela questão. E nos anos 2000 é a década de maior visibilidade dessas ações que trabalham um novo paradigma de segurança pública, em especial da segunda metade dos anos 2000 para cá, com o PRONASSE em 2007, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Até de manhã uma moça tinha questionado a questão da onde vem esse debate da violência com a cidadania, porque o grupo se denominava nesse sentido, e eu acho que essa frase que eu coloquei aqui explica um pouco isso, de que esse novo paradigma e a inserção da questão da cidadania nas políticas públicas de prevenção à violência, ele é resultado de um amplo conjunto de discussões internacionais e nacionais que colocam a necessidade da substituição progressiva dos métodos tradicionais de segurança pública em um cenário de aprofundamento da violência na sociedade brasileira. Aí aqui pode colocar em 93 tem a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, aí depois tem o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos em 95 e 96, e até chegar na produção do PRONASSE. O que é um pouquinho, então, antes de entrar na questão dos territórios de paz mesmo e do policiamento comunitário, o que é essa nova percepção de segurança pública? Há duas características principais aqui, é a questão da transversalidade na prevenção à violência, com o conceito de Estado-rede aqui, ou seja, um Estado que não vai atuar pontualmente só com a Secretaria de Segurança Pública, mas ele vai para dentro do território de paz, que é a subpolítica que materializa isso, vai trazer as outras secretarias, como esporte, educação, essas secretarias de maior intervenção na vida social. O segundo aqui, que é a questão dos conselhos que a Melissa tinha colocado antes, da busca da participação da sociedade na construção da segurança pública. A segurança pública não significando somente ação policial, mas uma construção participativa entre poder público e sociedade. E as tendências atuais que a gente tem visto dos anos 2000 para cá é a municipalização da segurança pública, em especial o papel das guardas municipais começa a ser bastante ressaltado aqui, como uma guarda que não fique protegendo somente o patrimônio, mas proteja também o cidadão. E os conselhos de segurança pública e, por fim, o policiamento comunitário mais específico na ação policial. A política que materializa isso no estado do Rio Grande do Sul é o RS na Paz, e esse foi o meu campo, o RS na Paz e os territórios de paz. O RS na Paz vai ser a transposição, obviamente, das diretrizes do PRONASSE para uma política estadual. O ministro da Justiça na época era o Tarso Genro, que se torna governador do estado, vai trazer esse modelo para cá. E os territórios de paz, eles são, digamos assim, uma subpolítica, mas ao mesmo tempo são o carro-chefe do RS na Paz e vão ter essa perspectiva mais dessa construção de uma nova relação entre polícia e sociedade a partir, oficialmente, de uma filosofia de policiamento comunitário que a Melissa já caracterizou antes. Bom, o que acontece por ser uma filosofia de trabalho e não um modelo pronto é justamente isso, é uma diversidade de experiências. A pesquisa essa que a Melissa comentou antes deve ter achado isso. Em diferentes estados tu tem diferentes modelos de polícia comunitária. Aqui alguns outros adjetivos que eles usam também, que seriam a polícia de interação, a polícia de aproximação. E o central dela, a Melissa já tinha colocado, é essa relação de confiança, essa produção da relação de confiança entre comunidade, entre sociedade, mais específico aqui, entre comunidade e polícia.
e isso me permitiria uma prevenção do crime não apenas de forma muito circunstancial, no sentido de repressão circunstancial. E eu trago, por fim, só o Skolnick, que é o autor referência na questão da filosofia do policiamento comunitário, e ele vai colocar que só tem, obviamente, policiamento comunitário quando tu produz, a partir dessa experiência, um distanciamento de todos os métodos passados que não eram policiamento comunitário. Ou seja, seria o tipo ideal de policiamento comunitário para o Skolnick, seria isso, esse afastamento de todos os modelos passados. Tá. O campo com relação às entrevistas que eu fiz com os oficiais da brigada nos territórios de paz em Porto Alegre. Que essa adoção dessa filosofia na realidade brasileira é muito em virtude da ausência de uma metodologia de ação, e o que tem ocorrido não é, obviamente, como o Skolnick coloca ali, mas sim um uso parcial do policiamento comunitário nos territórios de paz, em virtude de diversas dificuldades. Ausência de efetivo, necessidade de treinamento, uma não identificação de alguns agentes com a filosofia de policiamento comunitário, mas mais com esse perfil tradicional de polícia, e resistências internas da Brigada Militar, muito especial no nível do oficialato. O que acontece, então, é uma mescla de ações preventivas e repressivas ao mesmo tempo, não unicamente ações preventivas. Mas que, em virtude de todas essas dificuldades, o que eu coloco ali é que um dos entrevistados me diz um novo pacto, da consciência, pelo menos discursiva, da necessidade da abertura da polícia na produção desse novo pacto. Retomando então a governamentalidade, que seria esse processo de atuação do Estado no intuito de preservação da vida, o professor José Vicente vai entender a governamentalidade como parte, como resultado dessas lutas sociais da violência, que fazem frente à violência contemporânea, e vai dizer que essa governamentalidade, diferente da governamentalidade Foucaultiana, é uma governamentalidade que busca a solidariedade social no combate à violência. E eu estou pensando aqui então nos territórios de paz como justamente essa ampliação da governamentalidade para fora do Estado. Para fechar aqui então, essa governamentalidade que vai se compartilhar na sociedade, se num contexto original, quando Foucault analisa, eu tenho uma governamentalidade como preservação do corpo político do Estado num contexto de complexificação do cenário europeu, com a introdução do capitalismo, aumento da população e tal. Atualmente, eu tenho uma governamentalidade como reforço da legitimidade real e simbólica do Estado, como corpo político legítimo, encarregado do trabalho de preservação da vida e prevenção à violência frente à sociedade. Um indicativo dessa perda, talvez, de legitimidade ou de autoridade seria o aumento das empresas de segurança privada e das milícias. Bom, só uma última pergunta. Quando a gente fala também em governamentalidade, a gente sabe que está falando da regulamentação social na modernidade. Isso foi uma reflexão que eu fiz depois do TCC. Nesse sentido, poderíamos pensar essas novas políticas de segurança pública, entre elas os territórios de paz, como uma expansão da crescente lógica regulamentadora da vida, bem no sentido Foucaultiano mesmo, que estaria agora se expandindo para o corpo policial. E também fazendo um link com o debate do Coronel Fábio, isso me coloca a questão de um debate mais avançado sobre a polícia na sociedade democrática, uma polícia não só comunitária, mas também cidadã. Aqui algumas referências só. É isso. Muito obrigado, então, agradecemos, Gabriel. Oi? Tá. Então, eu passo imediatamente a palavra ao Coronel Fábio Duarte Fernandes, comandante-geral da Brigada Militar, que vai falar sobre a polícia na sociedade democrática. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Agradecer o convite que nos foi feito, né? Cumprimentar aqui a Melissa, o Gabriel, em especial o professor Dani, que foi meu orientador na especialização no direito. Uma satisfação estar hoje aqui, retornando, né? Embora as atividades que a Brigada me impõe me afastam um pouco do convívio acadêmico, mas fiz um esforço e pretendo dialogar aqui algumas questões. Acho que é importante. Nossa proposta é fazer um diálogo sobre as questões que a Brigada Militar hoje está desenvolvendo e fazer uma reflexão com vocês sobre o que nós entendemos e o quanto é importante que a sociedade compreenda esse conceito, né,
que não está ainda muito bem sedimentado, sobre a questão da polícia da sociedade democrática, né? Obviamente que eu vou trazer aqui uma reflexão sobre os procedimentos ou sobre a complexidade do Serviço de Segurança Pública que a Brigada Militar realiza, né? E que tem feito com isso uma série de ações e inovações que estão refletindo efetivamente numa nova pactuação, um novo conceito e uma nova compreensão da sociedade sobre o serviço, sobre a atividade de polícia, em especial da atividade de polícia ostensiva, né? A complexidade desse trabalho que a Brigada realiza, tanto nos territórios de paz, que busca freneticamente, vou usar essa expressão, porque vem buscando vencer resistências tanto internas quanto externas, né, sobre o papel da polícia, que é essa polícia de proximidade, essa polícia de construção social, essa polícia que a sociedade efetivamente tem que se debruçar sobre ela e ajudar a construir, porque efetivamente quando a gente utiliza a expressão polícia da sociedade democrática, quer sim dizer que para que haja a sociedade democrática é necessário a presença da polícia, a existência da polícia. Então, aproveitando aqui tanto a explanação da Melissa, mas principalmente do Gabriel, a concepção que a sociedade tem da polícia é sim uma polícia autoritária, é sim uma polícia até violenta, né? E o conceito, de uma maneira geral, que a sociedade exige, né, do policial, por vezes, faz com que ele interiorize esta concepção e seja efetivamente, seja assim mais violento, seja assim mais agressivo e mais autoritário. Então, isto nada mais é do que um desafio para nós e que a gente possa mostrar que a ação da polícia é uma ação mais de mediação de conflitos, é uma ação mais de desenvolvimento de uma cultura de paz na resolução dos conflitos, tanto sociais quanto interpessoais. Vou trazer um exemplo aqui, eu estou há 4 meses no comando da Brigada, e trazer o exemplo de algumas situações que nós já vivenciamos na cidade, no estado e principalmente na cidade, que demonstram uma nova postura da polícia, né? A par dos territórios de paz, que é uma política institucionalizada, assim como as patrulhas Maria da Penha, né? Nós estamos hoje aí com um acúmulo de 9 homicídios perpetuados ou realizados por homens contra mulheres, em especial numa relação familiar. Então também isso tem feito a nossa instituição a questionar, a se debruçar, a estudar esses temas e a apresentar para a sociedade alternativas de contenção desses delitos, né? E uma das ferramentas é a Patrulha Maria da Penha. Mas quero trazer também o exemplo que nós tivemos e estamos tendo hoje mesmo noticiado nos jornais do país inteiro, o conflito existente entre estudantes e as polícias militares do Rio de Janeiro e São Paulo na questão do aumento das passagens de transporte coletivo na cidade. Nós tivemos aqui uma série de movimentações dos estudantes, uma série de conflitos e uma série de interesses difusos e por vezes até nebulosos que a polícia não consegue detectar, e que nós conduzimos o processo de uma maneira não violenta, de uma maneira extremamente democrática, e que quando a sociedade, ou quando o movimento exacerbou, né, da sua ação, nós agimos dentro do princípio da democracia, dentro daquilo que a Constituição reza, e possibilita que a polícia haja de uma maneira democrática, de uma maneira civilizada e de uma maneira a garantir os direitos tanto daqueles que querem se manifestar, quanto daqueles que porventura são contra essa manifestação ou contra o movimento. Então, são exemplos que nós estamos construindo junto com a sociedade compreendeu a ação da Brigada, compreendeu também o movimento, a ação necessária da instituição. Buscamos, obviamente, estabelecer uma relação no sentido de não haver violência.
e em nenhum momento a gente exacerbou na ação, a gente utilizou mecanismos que simbolizassem até mesmo uma violência ou uma arbitrariedade. Isso não é fácil, isso demanda uma série de ações de planejamento, de estrutura de formação e de compreensão para os policiais de qual é o seu papel na sociedade. E isso é sim uma transformação, e acho importante relatar isso, porque é uma transformação que está sendo feita na formação, na operacionalidade desses servidores e que vai ficar ao longo do tempo cada vez mais sendo sedimentada pela sociedade e pelos órgãos de imprensa, pelos órgãos, pelas lideranças comunitárias e também pelos agentes da polícia, né? Acho importante salientar as questões que dialogam com essa questão da sociedade democrática, com a polícia da sociedade democrática, dialogam com a questão da correição policial, dialogam com a questão da educação policial, que são valores fundamentais para que a gente possa ter uma polícia mais adequada, uma polícia mais, digamos assim, mais presente, mais atual e mais realista com o seu momento e com o seu tempo. Então, acho importante a gente salientar hoje, por exemplo, o movimento em razão da internet, em razão das redes sociais, ele não tem identidade, existe uma dificuldade enorme para a polícia interagir com eu diria que é um novo fenômeno, inclusive a questão das redes sociais, onde não há lideranças identificadas, é diferente do período citado aqui pelo Gabriel no seu relato, né? E também pelo processo ou pela filosofia de polícia comunitária, nós não conseguimos identificar uma liderança. O próprio movimento se diz que não existe líderes, que nós aqui não temos nenhuma liderança, a gente se reúne através das redes sociais e temos sim um objetivo único, um objetivo comum, e isso obviamente que dificulta a ação da polícia e dificulta a ação de uma segurança pública, a eficácia da ação da segurança pública. Mas nós conseguimos, eu acho que esse episódio ele é bem simbólico, é bem importante, porque nós conseguimos, no momento que o movimento exacerbou da ação reivindicatória e passou a ter uma ação mais condenável pela sociedade, a polícia agiu e agiu com os instrumentos da democracia que estão postos na Constituição. Então, eu trago este exemplo como um exemplo que, ao longo do tempo, vai demonstrar que nós tínhamos, sim, condições de construir esta polícia melhor para todos os homens e mulheres do Estado. Isso não é de graça, isso é uma continuidade, digamos assim, do trabalho que vem sendo desenvolvido, muito em parceria até mesmo com a URGS e com outros órgãos acadêmicos, os estudos que os alunos, em especial da graduação e da pós-graduação, têm feito sobre a segurança pública, tem ajudado muito a nossa instituição a construir atividades e ações de melhoria na prestação do serviço que presta à sociedade como um todo. Então, achei importante trazer esse novo pensar, digamos assim, esta nova proposta que nós estamos apresentando, que não é efetivamente nova, como disse a Melissa, né? A filosofia de polícia comunitária é uma filosofia que já vem de há muito tempo e que, obviamente, nós temos sim que cada vez mais sedimentá-la e cada vez mais nos debruçarmos sobre ela para que a gente possa ter condições de aprimorar, condições de ampliar esse espectro. Eu acho que a nossa sociedade, ela precisa efetivamente de uma polícia que dialogue com seus interesses, que seja garantidora da liberdade das pessoas, que seja garantidora dos espaços públicos, de modo que cada vez mais ela passe imperceptível, né? E precisa compreender aonde ela está, qual é o espectro. Acho que o território de paz que nós estamos implementando no Estado do Rio Grande do Sul dizem muito com isso, né? Ou seja, o policial começa a compreender que o espectro que ele está tem uma série de ações difusas, uma série
de questões que ele não consegue identificar e que ficam efetivamente subsumidas no principal, que é a liberdade das pessoas, que é a garantia do território público para as pessoas. Então isso faz com que a gente tenha também uma ação que resulte na garantia não só da segurança, mas principalmente da liberdade das pessoas, né? Existem territórios tomados pelo crime e que a polícia precisa agir, mas se for agir de uma maneira violenta, de uma maneira arbitrária, não estará contribuindo para o estabelecimento da liberdade nesses territórios. Então é importante que os policiais, em especial, compreendam o papel que eles têm que desenvolver nesse processo e compreendam cada vez mais a importância dessa metodologia, a importância dessa filosofia, a importância que é a relação comunitária, a prestação de contas, né? Eu tenho dito para os integrantes da nossa instituição, que em especial os coronéis que comandam a brigada, que é importante que eles, ao invés de irem para a sociedade buscar explicação dos seus atos, devem ir colher informações, devem ir ouvir a comunidade e prestar conta das suas ações. Mas quando eu digo prestar contas, não é justificar, né? É dividir, não é? Com a sociedade a complexidade do tema. É dividir com a sociedade, eu acho que isso é o suco, né? O espectro que se demanda, digamos assim, o que se extrai da relação da comunidade. O cidadão, ele não quer saber, não quer ensinar a polícia a fazer policiamento. Ele quer, sim, que a polícia faça o seu trabalho de uma maneira que possibilite liberdade, possibilite garantia do espaço público, sem violência, sem autoritarismo, enfim, com técnica. E isso, os policiais têm compreendido que quanto mais ou quanto melhor eles fizerem isso, mais forte será o capital social que eles têm dentro da comunidade. Mais forte será o reconhecimento da comunidade pelo seu trabalho. Então, nesse modo, eu acho que a gente consegue construir uma sociedade melhor e uma polícia mais adequada para aquela sociedade que todos nós queremos. Então, eu trago um pouco assim, quero mais também ouvir e responder algumas indagações, né? Mas acho que essas configurações sociais onde a polícia está inserida, elas são muito importantes para que apresentem alternativas, né, de construção desse novo modelo, dessa nova formatação e a nova participação da sociedade, da polícia na sociedade. Então, isso é muito importante, porque eu acho que a gente aqui é um local onde a gente deve refletir sobre isso. Que bom que a gente tem aqui uma série de atores, né, uma série de pensadores, uma série de elaboradores e de pesquisadores que vão ajudar a segurança pública, não só a polícia, obviamente, mas principalmente ela, né? A Brigada Militar tem 26 mil servidores na ativa hoje, né? Um orçamento de R$1 bilhão. Isso é um aspecto extremamente importante e as pessoas precisam saber disso, né? E cada vez mais nós estamos participando, interagindo